Fechada, com os alunos Tiago Brasil, Raíssa Diógenes, Yasmin Matos, Mariana Gil e eu, Letícia Carvalho, falando diretamente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Rondônia. No tema de hoje abordaremos sobre Isabel Allende, que é uma das autoras vivas de língua espanhola mais lidas do mundo. Bom, a escritora, ela nasceu em 1942 e hoje em dia tem seus 79 anos. Recentemente, inclusive, ela escreveu um livro chamado Violeta, foi em 2022, esse ano. E isso indica que ela continua ativa na literatura até nos dias atuais. Ela é filha de um diplomata chileno chamado Tomás Allende. No entanto, após sofrer homofobia, né, Tiago? Ele abandonou sua família. Sim, assim, não passando pano por ele ter abandonado a família, mas naquele tempo o Chile era um país bastante conservador, de extrema direita e tal. E como naquele tempo também não era abordada essa questão de sexualidade, gênero, etc., ele, assim, fugiu. Ele sofreu muito hate na época, inclusive, até porque ele era um diplomata, era uma pessoa importante, certo? E ele abandonou a Isabel quando ela tinha apenas 3 anos, inclusive. E sem o marido, a mãe de Isabel, ela voltou a viver com seus avós, inclusive. E foi lá onde a Isabel viveu de seus 3 anos até os seus 11 anos. E depois de uma época, a mãe dela se casou novamente e foi com um cara que era também diplomata e chileno. E assim, eles voltaram a ter várias viagens, até porque diplomata é uma profissão que envolve vários países, então eles estão sempre viajando. É por esse motivo, inclusive, que a própria Isabel se denominava como uma eterna estrangeira, já que era muito raro ela parar em um só lugar. E aos 15 anos ela voltou ao Chile para morar com seus avós novamente, depois dessa época, desse período de viagens. E ela, nesse período em Santiago, terminou os estudos e logo começou a trabalhar. Ela teve seu primeiro emprego, como ela tinha experiência internacional e sabia várias línguas estrangeiras, ela convivia com isso. Então, seu primeiro emprego foi como filial das Nações Unidas, na capital chilena. Depois, ela ficou um tempo traduzindo romances do inglês para o espanhol, já que ela dominava várias línguas. E aos 17, ela ingressou no jornalismo, onde ela se consolidou, como posso dizer. E daí pra frente, ela se destacou e se fortificou bastante no jornalismo, que ficou por 2 décadas. E logo mais pra frente, ela se fortificará ainda mais. Um ponto interessante também era que quando a gente estava conversando antes de começar esse podcast, o Tiago tinha me falado que, assim como ela se fortificou no jornalismo, mais pra frente ela escreveu uma novela, não foi, Tiago? Sim, e também acompanhou a produção, o roteiro e a direção dessa novela, entre outras coisas. Sim, e teve uma época da sua vida, antes dela olhar para a literatura como uma profissão sólida, assim como o jornalismo era na sua vida, ela escrevia várias peças teatrais. E sobre o seu jornalismo, ela era muito famosa no Chile, inclusive. Ela tinha um quadro de humor, era editora de uma revista feminina e de publicação infantil, além de fazer várias reportagens para a televisão. E isso deixou ela, consequentemente, muito querida pelo público chileno. No entanto, a grande reviravolta na trajetória pessoal e profissional de Isabel foi uma tragédia que também afetou os seus familiares. Aconteceu em setembro de 73. Um golpe militar tirou do poder o Salvador Allende. Isabel Allende, Salvador Allende. Ele era o tio da Isabel, irmão por parte de pai. E ele era presidente chileno de viés socialista. E foi eleito em 70. No entanto, o Augusto Pinochet, ele assumiu o poder e passou a perseguir todos os seus opositores. Como o tio dela era ex-presidente, logo era considerado um opositor. Isso afetou a Isabel, porque como ela era sobrinha dele, ela passou a sofrer várias perseguições e ameaças de morte, inclusive. Para não ser morta ou presa pelas forças policiais de Pinochet, ela fugiu do país em 1975 para o Caracas, onde ela viveu até 1978. No exterior, Isabel Allende não conseguiu trabalhos fixos como jornalista e começou a trabalhar em uma escola particular. Isso deixou ela muito frustrada. Aí ela meio que escrevia de noite, assim, mas ela não gostava de estudar, de trabalhar nessa escola, não era o sonho dela,
porque ela não conseguiu trabalhos fixos como jornalista. No entanto, aconteceu uma tragédia com o seu avô, né? Ele estava na beira da morte. Só que ela não podia simplesmente sair de Caracas, até porque ela era uma refugiada e não podia voltar para o Chile. Tanto que nessa época estava uma ditadura bem pesada. E então, em vez de viajar, já que ela não podia, ela decidiu homenageá-lo com uma carta. E aos poucos o seu texto foi mudando, não é, Thiago? E daí nasce o famoso e o primeiro livro, La Casa de los Espíritus, que é baseada nessas cartas. Que ela escrevia. E algo irônico disso é que, na verdade, esse livro é para ser uma homenagem ao seu avô, mas se a gente parar para lê-lo, a gente consegue perceber que ela o retrata como um cara horrível, como um monstro. Exatamente. No livro, diz que há 3 mulheres incríveis, como a Raíssa tinha falado, né, que ela é feminista. Sim, isso estava muito feliz nas suas histórias. Sim. E havia um patriarca que era horrível, ele era terrível, machista, violento. E esse patriarca é o avô dela, é por quem ela retrata o avô dela. Isso foi muito estranho, porque ela disse mesmo que queria escrever essa carta para homenageá-lo, escrever como se fosse uma retrospectiva da vida do seu avô. E escrevendo essa carta, como ela já gostava de escrever, ela escrevia crônicas, histórias infantis. E o que a gente pode perceber é que a maioria dos seus livros, na verdade, eram cartas e depois que ela os transformou em livros. Era como se fosse um talento natural dela. Ela era talentosa sem perceber. E nessa carta ela foi escrevendo para o seu avô, só que aos poucos foi tomando uma narrativa mais ficcional, fantasiosa. E foi no final de 1981 que ela anunciou, não só para a família, mas para si mesma, que tinha desenvolvido um romance. Em 1982, ela já publicou esse livro e, se eu não me engano, uns 11 anos depois, 1993, esse livro se transformou num filme, onde a gente vai conseguir perceber que 2 livros dela se transformaram em um filme. Só que 1993. Só que, como nós podemos observar, tanto nos dias atuais como antigamente, eles trabalhavam mais com uma coisa como um romantismo, então meio que fugia um meio do livro. E também, se podemos observar, a maioria dos livros é meio que sombrios, assim, sólidos, frios, de uma tristeza assim. É meio que retrata realmente a vida dela, Sim. o que ela viveu. Até porque esses livros ela abrange muito contextos históricos. Como ela já tem 79 anos, meio que ela viveu muitos contextos históricos e foi afetada, inclusive, por esses contextos históricos. E foi dessa forma, escrevendo uma carta, que ela escreveu o livro, provavelmente o melhor de toda a sua carreira. O sucesso literário foi adaptado, como a Letícia falou, e assim ela largou o trabalho na escola e passou a se dedicar exclusivamente à produção ficcional. E escreveu vários outros livros, até porque o outro adaptado foi, como é que se chamava? Do Amor e Sombra, né? Isso, de Amor e de Sombra. Sim, e também não podemos esquecer de destacar um dos mais aclamados pelas críticas foi Paula. Um livro muito triste dela. Sim. Ela escreveu em dezembro de 1991 e foi um período muito delicado de sua vida. Acontecem muitas tragédias na vida da Isabel. Sua filha ela sofreu uma crise neurológica e ficou em coma na UTI. Mas aí, com essa notícia, ela recebeu por telefone, inclusive, sem hesitar, ela interrompeu o seu trabalho. Ela estava trabalhando na divulgação de um livro, se eu não me engano, e voltou foi para Espanha, voou para Espanha para torcer pela melhora da sua filha. E para autoconsolo e para presentear ela, caso melhorasse, ela decidiu escrever um livro chamado Paula. E esse livro, na verdade, eram cartas que ela escrevia para a filha dela enquanto a filha dela estava em coma. Ou seja, esse livro traz muito algo de esperança, porque ela tinha a esperança que a filha dela ia ficar boa. E logo após a sua morte, ela publicou esse livro. O livro foi publicado em 1994. Inclusive, ela nem planejava publicar esse livro. Era uma carta, praticamente, muito parecido com a história do livro mais famoso dela, A Casa dos Espíritos, que era uma carta para o seu avô. Dessa vez era uma carta para Paula. Para caso ela melhorasse, ela iria mostrar para ela a sua trajetória para se autoconsolar. No entanto, como a Paula infelizmente não sobreviveu, ela decidiu publicar o livro para ajudar outras pessoas nessa situação, a situação de luto. Só voltando um pouco pro último livro que a gente falou, como a Raíssa ela tinha falado que ela resolveu seguir essa carreira de escritora mesmo,
Logo após 2 anos do primeiro livro, que foi um sucesso, A Casa dos Espíritos, ela lançou esse segundo livro em 1984, que foi o de Amor e de Sombra, e 10 anos depois ele foi adaptado para um filme. E nesse livro, ele conta mais ou menos a história de uma protagonista que ela se apaixona, e ela era uma jornalista. Parecido com ela, né? Que também era jornalista. Sim, e ela se apaixona por um fotógrafo. Esse livro é um romance. Dá pra perceber que muitos livros que ela escreve se baseiam na sua vida pessoal. Tanto que os 2 mais famosos eram pra ser biografias. Paula realmente foi uma biografia pra ela. E muitos dizem, os críticos dizem que apesar de A Casa dos Espíritos ser o mais aclamado, até hoje o mais famoso, que até mexer com mediunidade, né? Paula foi considerada o mais triste, até porque era uma história real, diferente de... Apesar de A Casa dos Espíritos ser baseada, tinha uma pegada mais ficcional. Foi algo traumático pra ela, né? A morte da sua filha. Eu acho que é um livro, assim, muito triste, né? Porque conta a esperança, porque ela tinha esperança que a filha dela ia ficar boa, que ela poderia sair daquele coma. E nos dias atuais, a Isabel mora nos Estados Unidos, Califórnia, né, Raíssa? Sim, ela se mudou por causa do marido dela, o segundo marido dela, que ela terminou, divorciou com um e casou com outro que era advogado. E ela voou para os Estados Unidos e morou boa parte lá. Ela saiu só por causa da situação da Paula, ela voltou para Espanha, mas logo ela hoje em dia mora na Califórnia, né, já. E ela nunca mais voltou pro Chile. E uma curiosidade, gente, que eu queria falar, que eu vi, é que ela escrevia os livros no dia 8 de fevereiro, por ano. Todo ano ela começava a escrever no dia 8 de fevereiro. E assim se formou vários livros, ela tem vários livros. A gente tá falando aqui, destacou só os principais e os mais aclamados, mas ela era uma escritora muito ativa. Como eu disse, o último livro dela foi esse ano e se chama Violeta. Acho que aqui a gente introduziu sobre a biografia e como a sua história afetou na escrita de seus livros, já que seus livros eram histórias bem pessoais, inclusive. Agora a gente vai deixar para Mariana e para Yasmin, que irão falar sobre sua vida pós o seu sucesso nos livros, como grandes prêmios que ela ganhou vários. E eles irão falar sobre isso, certo? Certo. E é isso, tchau. Obrigada por terem ouvido até aqui. Obrigado. A gente vai conversar sobre a vida da Isabel, discutir sobre os prêmios dela e o impacto dela na sociedade. Ela foi a escritora da América Latina mais lida no mundo, e isso foi muito doido, porque ela tinha sido ameaçada de morte, né, como a gente sabe, porque estava tendo ditadura, e no Chile, onde ela nasceu, ela foi ameaçada de morte. Teve que se exilar na Venezuela e, é muito doido como ela foi de professora até escritora em um nível tão absurdo, né? Tão rápido. E como ela começou a fazer esse livro de um modo tão dramático por causa do avô dela, e isso se tornou um romance tão lido, né? E tão importante até hoje. Porque, vai falando sobre... o aspecto do Chile, né, da política, que hoje a gente sabe que a política no Chile é algo muito discutido. Acho que até 2019 estava tendo algumas manifestações, se eu não me engano foi 2020, e se torna um pouco atual essa discussão dela sobre política, e ela trata de um modo como um romance. Então eu acho que ela é uma das autoras mais influentes, né? E agora também se sabe que ela ganhou alguns prêmios, né? Além de ela ser best-seller, ela ganhou 2 prêmios muito importantes, que foi o Prêmio Nacional de Literatura do Chile, em 2010, e ela também ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos, em 2014. E nesse mesmo ano, em 2014, ela meio que se integrou a uma Academia Americana de Artes e Letras, que é um hall da fama da cultura norte-americana, onde tem figuras de destaques do cinema, da literatura e da música. Pois é, e assim, eu acho que é muito bom, né? Eu admiro muito ela, porque ela passa de um gênero pro outro.
Então ela começou no negócio de política, aí política vai pro romance, aí do romance vai pra outro, ela flerta com outros gêneros. Então, tipo, além desse negócio de uma coisa mais clichê, eu diria, vai do clichê e ela tentou até um romance policial, né? Enquanto ela morou nos Estados Unidos. Então, Que foi o jogo de hiper, né? isso, então ela vai se adaptando ao lugar que ela tá. Então, se no Chile ela fez algo sobre a situação dela, nos Estados Unidos ela fez sobre outra coisa. Sim. E nos Estados Unidos também ela tinha feito aquele livro. Qual foi o nome daquele livro? Que ela fez sobre os chilenos, né, os imigrantes nos Estados Unidos. É muito legal como ela vai passando de gênero para gênero. E mesmo que alguns críticos não gostem tanto de algumas coisas que ela escreve, né? Tipo, o jogo de Hitler não foi tão, assim, aceito, eu diria. Muito aclamado, né? Isso não foi muito aclamado, mas é importante como ela vai passando esse gênero. Então, mesmo que não seja aclamado... Tem coragem de apostar nesse novo livro, nesse novo estilo de livro. Isso. Então, assim, ela realmente merece isso, dessa aclamação dela, por ser a leitora mais lida do mundo na América Latina, né? América Latina mais De língua espanhola. Isso. E esse foi o podcast Salinha Fechada. Espero que você goste do professor Saulo.